Boa tarde, professora. Meu nome é Fabrício. Esse é o teste 3 da disciplina de Eletrônica Digital 2. E esse teste consiste em um contador síncrono de 3 bits, que vai ter essa sequência aqui pré-determinada. E no caso, ele é definido também por uma entrada R, que quando essa entrada ela está em nível lógico baixo, ela vai se manter, o contador vai se manter nesse ciclo de 0, 3, 5, 7, 6. E quando essa entrada R tiver nível lógico alto, ele vai, independente da posição da sequência que ele esteja, ele vai voltar para o 1. E assim que eu iniciar a sequência de novo, vai continuar a partir do 1. E quando chegar nesse ciclo, vai se manter nesse ciclo também. Então, o primeiro passo seria montar a tabela de transição e excitação do circuito. E seria essa tabela, né, que basicamente só teve que seguir a sequência que estava aqui, né, que quando, por exemplo, quando está em 0, o próximo estado teria que ser o 3, né? E aí, essas seriam as entradas do FF. E, no caso, por exemplo, quando está em 1, ele teria que ir para o 2, e aí esse seria o próximo estado. E com essa lógica que foi montada quando a entrada está em nível lógico baixo, né? Mas quando a entrada R está em nível lógico alto, independente do número que a gente tenha no contador, o próximo estado seria o 1. Então, quando é ativo o R, eu vou ter 1 na saída, e quando eu inicio a contagem, ele vai continuar a partir do 1, né? E aí vai seguir essa sequência aqui. Então, utilizando essa tabela no Logic Sim, a gente vai conseguir descobrir as expressões minimizadas, né, de cada saída. E como aqui a gente tem 16 saídas, né, em cada saída, a gente vai conseguir utilizar um diagrama de Carnot, né, e formando grupos, né, a gente vai conseguir descobrir as expressões minimizadas de cada saída, né, e a gente vai ter essas expressões. E construindo o circuito combinacional, a gente vai ter esse circuito, que basicamente vai ser o que vai definir, né, a lógica, né, de funcionamento do computador, né, que é com base naquela tabela, né, de transição e excitação. E esse circuito ele vai ser combinado com o circuito sequencial, né? E no caso, o circuito sequencial é o que vai fazer a contagem. Para que fosse feito esse circuito sequencial, foi necessário 2 MUX de 2 entradas para que eu pudesse utilizar a função R aqui, né? Que o R ele basicamente vai alternar a saída que a gente vai ter no próximo flip-flop. Então, ele vai ter com esse funcionamento, ele vai possibilitar que quando o R estiver em 1, a saída vai ser sempre 1, né? E quando o R estiver em 0, a gente vai ter a saída com base naquela sequência, né? Indo aqui para o projeto principal, né? A gente vai ter esse circuito, né? Que basicamente, né, as saídas aqui do circuito sequencial foram para o circuito combinacional, né? E eles se juntaram também a partir daqui. Então, falando um pouco mais do funcionamento, né, do contador, primeiramente aqui demonstrando o funcionamento desse ciclo aqui em 0, o R aqui no caso está em 0, então, né, quando tem uma borda de subida no clock, ele vai para 3, 5, 7, 6 e volta para o 0. E ele vai continuar assim, se mantendo nesse ciclo, né, que é exatamente esse ciclo aqui dessa sequência. Mas, apenas aqui colocando em um número qualquer aqui da sequência, quando eu tenho, por exemplo, esse 5, né, eu posso ativar o R em 1, e independente aqui do valor que eu tenha, né, eu posso até mudar aqui, quando tiver essa borda de subida, eu vou ir para o 1, né, e o clock, enquanto ele vai funcionando, ele vai manter o 1, né, porque independente de qualquer contagem, né, que esteja acontecendo no circuito sequencial, ele vai se manter em 1.
Então, né, quando eu volto para a contagem normal, né, com R em 0, ele vai continuar a partir do 1, né, que seria essa sequência, né, 1, 2, 4. E aí, quando ele chega no 0, né, ele vai manter o ciclo, né. E aí ele não vai sair daquele ciclo, né, porque ele continua aqui se mantendo. Então, aqui, né, eu posso até demonstrar novamente que ativando 1, independente do número que esteja lá, ele vai para 1. E aqui eu posso iniciar a contagem e toda a sequência se inicia novamente. Então, esse foi o teste 3 da disciplina de Eletrônica Digital 2. Obrigado aí por assistir. Então, espero que tenha ficado claro, né? Qualquer dúvida aí eu estou à disposição e até um próximo projeto.